Se você quiser ser aprovado no Cefet esse ano, preste atenção e assiste até o final. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, me chamo Professor Damasceno e eu vou falar um pouquinho sobre a prova discursiva do Cefet. Vou mostrar como que se faz na prática, vou dar dica, vou dar bizu, mas basicamente é isso. Veja até o final, porque com certeza eu vou falar muitas coisas que você pode não ter pensado, não ter se ligado. Então, vamos começar com a questãozinha. Primeira questão ele fala: uma bandeirinha de festa junina foi formada a partir de um papel retangular. Então esse papel aqui era um retângulo, ó, já vou completar aqui só para você poder ver. De dimensões 20 por 30. E aí ele fala que recortando-se de um dos lados de tamanho 20 um triângulo equilátero. Tá, então esse triângulo aqui, ó, que está em branco, ele é equilátero. Obtendo assim o pentágono na forma de bandeirinha da cor verde, né? Ele quer saber a área dessa bandeirinha. Pessoal, aqui é uma questão clássica de área rachurada. Simples. O que você precisa fazer? A área rachurada é tudo. Vou colocar aqui da figura original, menos a área a gente pode chamar de área recortada. Se você pegar esse retângulo e tirar esse triângulo equilátero de dentro dele, o que você tem é exatamente a área rachurada e é exatamente isso que nós vamos fazer. Primeiro, a figura original é um retângulo e a área do retângulo é base vezes altura. Então essa areazinha aqui, ó, vou chamar de área do retângulo, é base vezes altura. Só jogar na fórmula e resolver, ó. A base, no caso, é o 20, lembrando, se é 20 em cima, aqui também é 20. E a altura vale 30. Resultado vai ser de 600. Lembrando, está em centímetro quadrado, tá? Mas eu não vou me ater muito à unidade de medida, pelo menos agora. Beleza, então, considerando a figura retangular original, ela vale 600. Agora, basta a gente descobrir a área desse triângulozinho aqui, equilátero. Pessoal, a área do triângulo equilátero ela é dada por essa fórmula aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos ver o que vai acontecer. O lado vale 20, então vai ficar 20 ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. 20 ao quadrado, 400. Já dá para cortar ali, ó. Ó que maravilha, corta aqui, vai dar 100, né? E o raiz de 3, ele diz pra gente, ó, aproximar para 1,73. Então vai ficar aqui, ó, 1,73. 100 vezes 1,73, ó, só pular duas casinhas decimais. 173, lembrando, tá tudo em centímetro quadrado. Então a minha área recortada é a área do triângulo equilátero, que nós descobrimos aqui, que é 173. Então, resultado 4, 2, deixa eu colocar um 2 decente, 7 centímetros quadrados. Essa daqui é a área da nossa bandeirinha. Então, ó, só sabendo dessas duas fórmulas simples, basicamente você resolve a primeira questão da prova discursiva do Cefet 2020. Então agora vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Essa questão ela parece ser difícil, porque tem muita informação, tem tabela nutricional. A sua nutricionista vai gostar dessa questão. Mas enfim, é uma questão tranquila, vem comigo. Um atleta consome determinada marca de manteiga, que informa em sua embalagem a seguinte tabela nutricional. Aí tá aqui a tabela nutricional, né? Vamos pular ela por enquanto. O atleta pretende substituir essa marca de manteiga por outro alimento, no qual cada porção de 25 gramas do alimento, no caso, né, contém 2 gramas de gorduras saturadas. Então, ó, alimento, vou chamar de gordura saturada GS, tá? GS é gordura saturada. Então, eu tenho que a cada 25 gramas desse alimento, eu tenho 2 de gordura saturada. Grama. Os dois estão em grama. Determine a quantidade de gramas que o atleta deve consumir. Não sei quanto é.
para suprir os 25% do valor diário de gorduras saturadas. E aqui você pode perceber que na tabela ele me deu que 25% do valor diário de gordura saturada equivale a 5,6 gramas. Então é isso. Ele tem que consumir 5,6 gramas de gordura saturada. Ele quer saber quanto que tem que consumir desse alimento para ter 5,6 de gordura saturada. Olhou para isso, pensou? Cruz credo. Aqui, ó. 2x, vou colocar aqui embaixo, ó, 2x igual a 25 vezes 5, que é 25 vezes 5,6. O resultado é 140. Aqui vai ficar x igual a 140 sobre 2. Logo, o nosso x vai ser igual a 70 gramas. Então, ele vai precisar consumir 70 gramas desse outro alimento para ter a mesma quantidade de gordura saturada. Tranquilo, pessoal? Fácil, 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 né? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 3, pessoal. Questão simples, mas que talvez possa te dar algum problema. Ó, ele fala aqui que são 5 desigualdades para o número natural A, sendo 2 delas falsas e 3 verdadeiras. Eu tenho 3 afirmativas verdadeiras, certo? Vamos pensar. Vamos pensar comigo. Pensa comigo só. A primeira é verdadeira. Vamos supor que a primeira seja verdadeira. Não estou falando que é. Vamos supor que o A seja igual a 37. 37 é um número maior do que 35, então A é verdadeira. Só que se a A for verdadeira, a 3 também vai ser verdadeira. Por quê? Se o A é 37, ele é maior ou igual a 12? Continua a verdade. E aqui vai continuar verdadeiro? Vai também. Bom, 37 é maior que 5? Também está verdadeiro. Então aqui eu vou ter quatro alternativas verdadeiras, sendo que ele fala que são apenas 3. 2 são falsas e 3 verdadeiras. Logo, a letra A não pode ser verdadeira. Ela com certeza é falsa. Lembrando que o A é um número natural, então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E aí, continuando. Cara, se a 1 é falsa, a segunda, com toda a certeza do mundo, é verdadeira. Porque se ele não é um número maior que 35, ó, o A não é maior que 35. Ele só pode ser 34, 33, 32, 31, 30 e por aí em diante. Beleza. Se for, por exemplo, 7. 7 é menor que 100? Verdadeiro. Então, qualquer número que o meu A possa ser, ele com certeza vai ser menor que 100. Logo, a segunda vai ser verdadeira. E aí a gente volta de novo para aquele questionamento. Ó. Se a terceira for verdadeira, ó, lembrando ó, que se a gente dividir os dois lados por 3, vai ficar assim, ó, a desigualdade. A é maior que 10, alguma coisa. Tá? A gente não precisa saber quanto que vai dar aqui. Então vamos supor que a 3 seja verdadeira. Vamos supor que o A seja igual a 12. Se o A for igual a 12, a 4 vai ser verdadeira, porque 12 é maior que 10. E a 5 também. E aí iríamos ter de novo 4 verdadeiras, a 2, a 3, a 4 e a 5. Ou seja, com certeza absoluta, a minha 3 ela é falsa. Sobrando assim, ó, essa como verdadeira e essa como verdadeira também. Ah, professor, como é que ficaria a resposta? Vamos ver. Primeiro nós temos o seguinte, pela 3, preste atenção, pela 3 nós temos que o A ele é maior ou igual a 12. Se o A ele é maior ou igual a 12, aliás, maior não, desculpa gente, ele tem que ser menor do que 12, porque essa daqui é falsa, né? Então a verdadeira dessa afirmação é A é menor que 12. Ou seja, o A por essa afirmação poderia ser 0, 1, 2, até o 11. Só que se a gente olhar aqui a 4, nós temos que, se lembra o que eu tinha feito lá?
o A ele é maior do que 10, alguma coisa. Só que 10, alguma coisa não é um número natural. Então, depois do 10, alguma coisa, qual é o próximo número natural? É 11. Então, por essa premissa, o A poderia ser 11, 12, 13, até o 99. Mas o que importa aqui é vocês perceberem o seguinte, que o único número em comum nesses dois conjuntos de verdadeiros aqui é o número 11. Logo, o A só pode ser 11. Como não tem alternativa, só colocar 11. Lembrando que é uma prova discursiva, então você tem que deixar bem explicado, é bom deixar bem explicado cada passo que você teve. Você pode, no caso, eu coloquei lá para vocês, ó. Considere que a afirmativa 1 seja verdadeira. Logo, as afirmativas 3, 4 e 5 também são, o que seria errado, um absurdo, que não poderia ocorrer, enfim. O importante é você deixar bem explicado. E aí vai fazendo isso na prova, um passo a passo. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão de número 4. Se liga só nessa questãozinha. Vinícius é um adolescente que tem o costume de economizar e guardar dinheiro que ganha dos seus pais e avós. Nananana. Decidido a fazer compras de jogos de videogame na promoção de Natal, Vinícius considera duas possibilidades. Usar 1/4 ou 3/4 da quantia que possui. Optando pela quantia maior, ele terá 150 a mais para comprar jogos. Nossa, muito bom. Determine a quantia que Vinícius tem no cofre. Pessoal, primeiramente, eu não sei a quantia que ele tem no cofre. Vou chamar isso de, adivinha? X. Vou chamar esse valor de X. A maior quantia que ele... Aqui, ó, optando pela maior quantia. Aqui ele está falando que se ele optar pela maior quantia, ele vai ter 150 a mais do que se ele optasse pela menor quantia. Resumindo, a diferença entre essas duas quantias é de R$ 150. Então, se eu pegar a maior quantia, que no caso vai ser essa, 2/3. Peguei a maior quantia menos a menor quantia, isso tem que dar 150, e aí é só resolver. Deixa eu abrir só um parêntese aqui. Ah, professor, como é que eu sei qual que é a maior e qual que é a menor quantia? Tem várias maneiras de você fazer. Uma delas é você igualar os denominadores ali. Se lembra como é que iguala os denominadores? Faz o MMC, divide embaixo, multiplica em cima, e aí você vai ver qual é a maior quantia. No caso aqui, vamos fazer logo essa subtração de fração. Como é que faz? MMC entre 3 e 4. Pessoal, lembrando que eu não vou resolver passo a passo aqui do MMC, tem coisa que não tem como a gente fazer. Mas, caso vocês queiram saber, tem uma playlist só para as escolas de nível médio, tá? CETU, Cefet, FATEC, Pedro II, Colégio Naval, EPK. E eu tenho um vídeo lá explicando como é que se resolve o MMC, passo a passo, bonitinho, tá certo? Mas enfim, o MMC entre 3 e 4 é 12. O que a gente faz com esse MMC? Coloca aqui embaixo. E aí, pessoal, é aquela famosa frase: divide embaixo, aqui ó, 12 por 3, 4. 4 por 12, 3. E multiplica em cima. Aqui ó, 4 vezes 2x, 8x. Repete o sinal de menos. 3 vezes 1x, 3x. Isso vai ser igual a 150. Vamos finalizar agora, ó. Vai dar 5x sobre 12 igual a 150. A partir daqui, ó, bota no denominador e faz cruz credo. Aqui vai ficar 5x, 12 vezes 150. 1.800. E aí 1.800 dividido por 5. Só multiplicar por 2 e tirar um zero. 360. Ou seja, ele tinha R$ 360 no cofrinho dele, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, da questão discursiva, uma dica que eu dou, você pode deixar assim, tá?
Se eu tivesse fazendo a prova, eu faria mais passo a passo, explicaria. Sendo X a quantia que Vinícius tem no cofre, inclusive meu xará, pode-se perceber que não sabe como provar alguma coisa? Escreve, pode-se perceber que é fácil perceber, coloca é fácil. É fácil ver que 2/3 é a quantia maior, sabe? Porque o cara, imagina só, como é que você não tá vendo isso? Como você não tá vendo isso? Eu tô vendo isso. Não preciso explicar isso, é muito fácil. O cara da banca nem vai ir. Brincadeira, gente, mas eu, pelo menos, eu ficaria constrangido se eu não soubesse algo que um aluno coloca. É fácil perceber que. Enfim. Vamos para a próxima questão, pessoal. Questão de número 5. Pessoal, essa questãozinha aqui. Vou colocar um pouquinho para o lado isso. Essa questão aqui, ela tem duas alternativas. Vamos começar fazendo a alternativa A, beleza? Então, pessoal, essa daí é uma questãozinha de conjuntos. Vamos resolver ela aqui da melhor maneira possível. Para ficar um pouquinho mais visual, eu vou fazer os diagramas, tá? Vou fazer bem pequenininhos aqui, ó. Tentar fazer aqui. Primeiro diagrama. Segundo. Terceiro. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, possui um ensino médio, inglês e técnico. Ele fala que foram entrevistados 80 pessoas. Então 80 é o total, tá? Grava esse número, não vou colocar ele aqui não. 45 possuíam um diploma de ensino médio, 50 de inglês e 50 do curso técnico. Eu não sei quantos possuíam os dois ao mesmo tempo. Vou chamar de X, Y e Z. E 15 possuíam os três. Lembrando que o total é 85. Pessoal, tem uma teoria que diz o seguinte. Ó, preste atenção nessa teoria. Que para eu descobrir o total de candidatos, eu faço isso por camadas. Eu somo os que possuíam um diploma. Depois eu subtraio. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu somo os que tiveram um diploma. Eu subtraio os que tiveram 2 diplomas e eu somo os que tiveram 3. Então, ó, somo os que tiveram 1, subtraio os que tiveram 2 e somo os que tiveram 3. Vou resolver e depois eu te conto quando que você pode usar isso. Então, ó, eu somo primeiro 45, o 50 e o 50, que são os que têm um diploma, né? 45 tem o diploma de ensino médio, 50 o de inglês, 50 do curso técnico. E aqui eu subtraio os que têm os dois ao mesmo tempo, que chamei de x, y e z. E depois eu somo de novo os que têm os três ao mesmo tempo. É isso que eu chamo de camada. O 1 de 2 em 2, de 3 em 3. Isso tem que ser igual a 80. Até aí, tranquilo? Então vamos resolver essa primeira parte aqui, ó. Aqui vai dar 145 mais 15 vai dar 1,60. Vou pegar esse 80 e vou trazer para cá. Vai ficar 160 menos 80. Aqui, ó, menos x, menos z, menos y. Vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar x mais y mais z. Isso daqui vai me dar 80. Então, ó, x mais y mais z é igual a 80. Só que eu não acabei ainda. Ainda não acabei. Deixa eu me jogar aqui pro outro lado. Não pro alto. Vou ficar aqui no alto mesmo, gente. Como assim, professor? Porque observe bem. O x, ele não é só essa parte. O x é essa parte toda. Como assim, professor? Vou te explicar desde o início. 45 possuíam um diploma de ensino médio. Ele fala que 45 possuíam um diploma de ensino médio. Mas dentro desses 45, eu tenho alguns alunos que possuem os diplomas de ensino médio e o de inglês. Então, esses 45 é o total de alunos. Seja eles quem tem
só o diploma de ensino médio, assim como tem o diploma de ensino médio mais alguma coisa. São os que têm diploma de ensino médio, independente se tem de outra coisa ou não. E a mesma coisa acontece aqui. Esse daqui é o que tem 2 diplomas. O X é o que tem o diploma do ensino médio e um técnico. Então, dentro dessa galera que tem um diploma de ensino médio e do técnico, existem também aqueles que têm um diploma de inglês. Só que a parada básica é que eles têm um diploma de ensino médio e técnico. Não importa se eles têm inglês ou não. Vai entrar na contagem. Então, o X é tudo isso. E o que eu vou fazer para descobrir só esse espaço aqui? Eu vou pegar o X e vou diminuir de 15. Eu vou diminuir dessa regiãozinha aqui. E vou fazer a mesma coisa com Z, por exemplo. Z menos 15. O Y eu não preciso fazer isso. Por quê? Se eu contar o Y todo, isso já vai me dar esses 3 conjuntos aqui. Então é só somar com o Y. Só que olha só que legal. Se eu pego X mais Z mais Y, isso dá 80. Então vai ficar 80 menos 15 menos 15. Que no caso é 50. Ou seja, 50 candidatos foram selecionados na primeira etapa. Lembrando que a primeira etapa, ela seleciona os que possuem pelo menos 2 diplomas, que é exatamente esse conjuntinho aqui, ó, galera que tem 2 diplomas. Show, salvar aqui. Vamos para a alternativa B. A letra B, deixa eu voltar aqui para o meu lugar. A letra B, ele fala o seguinte: escolhendo se ao acaso um dos candidatos selecionados na primeira etapa determina a probabilidade desse candidato possuir os 3 diplomas descritos acima. Então, como é que a gente vai fazer? Lembrando, escolhe-se ao acaso um dos candidatos selecionados na primeira etapa. Só que quantos são os candidatos selecionados na primeira etapa no total? Nós vimos que são 50. Então não vamos fazer com 80, vamos fazer com 50. Lembrando, a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de possibilidades totais, né? O número total de possibilidades. No caso, o meu número total de possibilidades é o 50. E ele pergunta qual é a probabilidade dele possuir os 3 diplomas. É só você ver quantos possuem os 3 diplomas. 15, né? Então é só colocar aqui. É bom simplificar, né, gente? Eu simplificaria por 5. Que daria 3 décimos, que é simplificar por 5. Ou ainda você poderia colocar como número decimal, ou ainda em porcentagem, tá? Então pode até escolher a maneira que faz. Ah, professor, como é que passa aqui de número decimal para porcentagem? Só multiplicar por 100. Mas tem uma aula de porcentagem, uma aula toda de porcentagem, com tudo de porcentagem que tu precisa saber na playlist das escolas de nível médio. Então depois você vai lá. Vamos lá, salvar como? 5B. Vamos para a próxima questãozinha. Questão de número 6. Parece difícil, mas acredito que não vai ser. Nananana, uma caixa, papelão retangular com essas dimensões. 12 por 10. Lembrando, sempre comprimento e largura. Comprimento aqui então vai ser 12. Aqui ó, 12. E aqui vai ser 10. Para isso, deverão ser recortados quadrados iguais nos 4 cantos dessa folha aqui, os quadrados. Em seguida, serão realizados 4 dobraduras de modo a se obter um bloco retangular de altura nananana. Por enquanto eu não sei quanto que mede cada quadradinho desse. Vou chamar de x, tá? Então, ó, x, x, x e x, 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 x e x. Deu para entender, né? Tá, primeiro, essa partezinha aqui, lembrando, tudo era 10. E aí, olha só o que aconteceu. Eu tirei essa partezinha e essa, que vale x cada uma. Então, aqui vai ser 10 menos 2x. E usando a mesma lógica, ó, tudo isso aqui valia 12. Então, essa partezinha vai ser 12 menos 2x. Perfeito? Tá. Determine um polinômio de terceiro grau que relaciona o volume com x.
Tá, primeiro a gente tem que descobrir quais são as dimensões, né? Primeiro de tudo, ó, aqui vale x e aqui vale x. Essa caixa ela vai ser dobrada. Essa partezinha aqui, ó, ela vai para cima. Ela vai para cima. Deixa eu ver se tem um papel aqui, ó. Papel todo amassado. Essa partezinha aqui, ó, vamos supor, tá aqui cortadinho, ó. Tudo pedagogicamente pensado. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Que vale x, ó, essa partezinha vale x, tem que lembrar. Essa partezinha que vale x, ela vai para cima. Então esse x aqui, ele vai virar a altura. Então tem que o x vale a altura. E aí de resto é tranquilo, né? Essa partezinha aqui, ó, vai ser 10 menos 2x. Essa outra partezinha aqui vai ser o 12 menos o 2x. O comprimento do retângulo é o comprimento da caixa. E a largura do retângulo é a largura da caixa também. A única coisa que vai modificar é a altura. Certo? Ele quer saber o volume num polinômio do terceiro grau. Então, ó, vamos calcular aqui o volume. Lembrando que o volume de um paralelepípedo é o produto das dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Vai ficar assim, ó. 12 menos 2x. 10 menos 2x. E o próprio x. Tranquilo? Então vamos lá, já vou tentar colocar o resultado aqui direto. Lembrando que caso alguém tenha alguma dúvida, tem vários vídeos falando sobre expressão algébrica e etc e tal, de novo na playlist lá. Então não deixe de assistir. Então aqui isso aqui vai ficar 4x ao cubo menos 44x ao quadrado mais 120x. Esse daqui é o volume em função de x, beleza? Deixa eu ver qual a alternativa B. Maravilha, hein? Maravilha. Vou copiar aqui e vou colocar... Não, calma aí. Vou colocar a letra B aqui, pessoal. Só um instante. Nessa questãozinha aí, ele fala o seguinte. Seja C o conjunto dos possíveis valores inteiros... Galera, olha só. São valores inteiros. Quais são os valores inteiros? Menos 2, menos 3, né? Que é infinito. Vou colocar direitinho. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui são os valores inteiros, tá bom? Para que a medida do lado de cada quadrado a ser recortado, que possibilite a reconstrução destes valores de C, determine aquele que implica na construção da caixa de maior volume. Pessoal, lembrando que, eu anotei aqui ó, na folha, que o volume ele estava sendo dado por 4x ao cubo, menos 44x ao quadrado, mais 12x. E ainda lembrando o seguinte, que as medidas, as dimensões do paralelepípedo eram, vou colocar aqui, ó, x, 12 menos 2x e 10 menos o 2x. Então a gente tem que pensar no seguinte, todos esses números aqui, eles são os lados, né? São as arestas, as dimensões de uma figura de um sólido geométrico. Ou seja, ele não pode ser negativo, ele tem que ser maior que zero. Ele não pode ser negativo nem zero, tá? Eles têm que ser maior que zero. Então vamos pensar aqui no conjunto de todos os valores possíveis. Vamos pensar aqui no 10 menos 2x, que 10 é o menor número. Então esse cara aqui ele tem que ser maior que zero. Vamos pensar aqui nos valores. O x, ele poderia, por exemplo, ele poderia ser igual a 1. Poderia, por quê? Quando eu substituo aqui por 1 vai dar 2, 10 menos 2 dá 8. Poderia ser 2? Sim. Poderia ser 3? Sim. Poderia ser 4? Sim. Poderia ser 5? Não. Porque se fosse 5, aqui ficaria 10. 10 menos 10 daria 0. Isso significa que essa dimensão não existiria. Então, realmente, não posso. Vamos continuar então. Esses daqui são os possíveis valores. Basta a gente substituir o x por 1 aqui, o x por 2, x por 3, x por 4 para ver qual que vai ser o maior valor, tá certo?
Aí vamos fazer aqui, ó. Quando x é igual a 1, vai ficar assim, ó. 4 vezes 1 ao cubo, menos 44 vezes 1 ao quadrado, mais 12 vezes 1. Quanto que daria esse resultado? Daria 80. Então, o volume daria 80 aqui. Lembrando que isso daqui está na fórmula do volume. Quando x é igual a 2, não tem jeito, vai ter que fazer todos eles. X igual a 2, ficaria assim, v igual a 4, 2 ao cubo, menos 44, vezes 2 ao quadrado, mais 12, vezes o 2. Então, quando x fosse igual a 2, daria 96. Ó, tá subindo. Tá subindo. Vamos para x igual a 3. Pessoal, x igual a 3, já vou colocar o valor direto, tá? Daria 72. Tá, 72. Então, ó, x igual a 1 deu esse cara. X igual a 2 deu esse outro cara. X igual a 3 deu esse. Vamos descobrir x igual a 4. Aí, de novo, colocando só o resultado, vai dar 32. X igual a 4, volume igual a 32. E aí, qual desses volumes aí é o maior possível? É quando x é igual a 2. Então, ó, determine qual dos elementos de C implica na construção da caixa de maior volume. X igual a 2. É o número 2, certo? Então, essa questão aí foi bem trabalhosa, né? Muito trabalhosa, meu pai amado. Mas, enfim, resolvida. Aqui, ó, só para ver a resposta melhor, é o número 2. Vamos para a próxima questão? Questão de número 7. Olha só que delícia essa questão, pessoal. Que delícia. O perímetro do triângulo CGE será dado por... Calma aí. Não. Calma aí, 7. Tá aqui, 7. O cubo de vértices, tá aqui, na figura abaixo, representa um recipiente com capacidade de 1000 litros. Lembrando o seguinte, pessoal, ó, primeira observação. 1000 litros é o mesmo que 1 metro cúbico, certo? Ou seja, cada valorzinho desse vale 1. 1 metro cúbico significa que é um cubo de aresta igual a 1 metro, certo? O volume de um cubo de 1 metro cúbico significa que cada aresta vale 1 metro. Vamos lá, ele quer aqui... Ele deu aqui algumas informações, vamos desconsiderar por enquanto. Calcule o número inteiro que representa o valor mais próximo da medida em metros do triângulo CGE. CGE. Beleza. Vamos ver aqui. Ele quer saber o perímetro de CGE. Aqui, ó. C, G... Opa. C... Vou voltar aqui. C, G, E. É esse triângulo aqui. Olha só que triângulo maravilhoso. Que questão linda, gente. Que questão linda. Sério, que questão maravilhosa. Primeira coisa, aqui vale, nesse triângulozinho, essa medida aqui vale 1, né? O CG vale 1. Vou colocar os valores aqui do lado. CG igual a 1 metro. Certo? Aí, beleza. Se você observar bem, essa face de cima é um quadrado. Isso significa que EG é diagonal. E aí a gente tem aquela propriedade que diagonal ela é igual a lado raiz de 2. Ou ainda, diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes o lado ao quadrado. Sendo que o lado ao quadrado é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. A diagonal ao quadrado é igual a 2. Preste atenção, diagonal ao quadrado é igual a 2. Aqui na tabelinha, ele deu uma informação bem interessante, no mínimo interessante. Que x elevado a meio, ele vai ser 1,41 quando x é igual a 2. Tá, o que isso significa? Significa que 2 elevado a 0,5 é igual a 1,41.
Não sei como isso me ajuda, professor. Calma. 2 elevado a meio é a mesma coisa que 2... Aliás, 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 2 elevado ao meio, que é o mesmo que raiz quadrada desse número. Ou seja, o x elevado a 0,5, na verdade, é raiz quadrada de x. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vou jogar o ao quadrado para o outro lado como raiz. Lembrando que a diagonal é positiva, não preciso colocar aquele mais ou menos, porque é positivo com certeza. Então a pergunta é, quanto que é a raiz quadrada de 2? Ele dá aqui na tabelinha que é 1,41. Então ele me deu aqui a diagonal 1,41. Perfeito? E o EC, ele vai ser a diagonal do cubo. Deixa eu só colocar a informação aqui do EG. EG vai ser igual a 1,41. E o EC, pessoal, é a diagonal do cubo. Lembrando o seguinte, ó. Lembrando o seguinte, que a diagonal do cubo ao quadrado é igual à soma dos quadrados das dimensões. Aliás, tem uma formulazinha que é 3a ao quadrado. Sendo que o azinho, pessoal, o azinho, presta atenção, o azinho ele vale 1. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. E 3 vezes 1 vai dar 3. Mesma ideia, d é igual a raiz quadrada de 3. Beleza, qual é a raiz quadrada de 3, segundo a tabela? É 1,73, ó, 1,73. Então, esse dzão aqui ele vale 1,73, certo? Ou seja, o EC ele vale 1,73. Agora sim finalizamos a alternativa A. Por quê? Ele quer saber o perímetro. Calcule o número inteiro que representa o valor mais próximo da medida do perímetro. Vamos lá, o perímetro é a soma de todos os lados. Então vai ficar 1 mais 141 mais 173. Certo? E o resultado disso vai dar, deixa eu ver aqui, vai dar 4,14. Só que ele pede o valor inteiro mais próximo. Logo, a minha resposta, ó, quem é o mais próximo de 4,14? É o 4. 4 metros. E acabou a alternativa A, graças a Deus. Deixa eu salvar aqui. Daqui é 7. 7A. Vamos para a alternativa B? Vamos lá, letra B de bola, ele fala o seguinte: determine o valor em graus mais próximo da medida do ângulo CEG. Então ele quer saber esse ângulozinho aqui, o alfa, pessoal, o alfa. Pai do céu, meu pai é eterno. Mas assim, pessoal, uma coisa bem interessante nesse triângulo aí é que ele é um triângulo retângulo. Aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ele vale 90 graus. É porque você não tá vendo. Mas esses dois ângulos aí, ó, eles valem 90 graus, esses dois. Então esse carinha aqui é um triângulo retângulo. Aqui vale 1, aqui é o alfa, aqui vale 90, 141, 173. Aí ele também deu uma tabela pra gente, deixa eu printar aqui. Tabela do seno, ó. Olha só que legal, seno. Ah, professor, tô achando nada legal. Tu é chato também, hein? Meu pai amado. Tá, vou fazer o seno de alfa. Aí você precisa se lembrar. Quem é o seno? É o cateto oposto sobre hipotenusa. É só lembrar daquele macete, aquele bizu. Soca à toa. É isso mesmo, soca à toa é o bizu para gravar isso. Enfim, continuando. O seno de alfa, ele é o cateto oposto, ó. É o cara que está sendo olhado pelo alfa, dividido pela hipotenusa, que é sempre oposto ao ângulo de 90, que é 173, beleza? E aí é só a gente dividir. Esse que é o problema.
Vamos lá. 5780. Aproximadamente isso, né? Ou seja, o seno do cara é 5780. 5780. Que é aproximadamente 578, né? Tira esse zero aqui, 578. E aí, qual é o ângulo mais próximo de 0,578? Vamos procurar os 0,578 aqui. Aqui, ó, é mais próximo desse cara. Logo, o alfa ele vai ser aproximadamente 35 graus. Essa daqui já foi um pouquinho mais difícil, ela dá uma travada de coluna aí nos candidatos, né? Esse que é o problema, justificando a sua resposta. Questão de número 8. Vamos ler ela aqui rapidinho. O número natural de dois algarismos AB será dividido pela soma A mais B. Por exemplo, 32 é dividido por 3 mais 2 igual a 5. Assim, 32 dividido por 5 apresenta o quociente igual a 6 e resto igual a 2. Beleza. Dá uma respirada fundo, pausa esse vídeo e tenta entender o que o enunciado está falando. Aí, continuando, olha só. Considere a afirmação. O maior resto possível da divisão de AB por A mais B é igual a 15. O maior resto possível. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Tá, vamos começar pelo seguinte. Ele fala do maior resto possível da divisão. Maior resto possível. Vamos começar falando sobre o maior valor possível para AB. O maior valor possível para AB seria o 99. Sendo assim, o 99 seria dividido por 9 mais 9. Pelo que a questão fala, né? Vou ver aqui, 99 dividido por 18, por exemplo. Certo? Isso daqui é o maior resto. Esse daqui é o maior resto. Isso daqui é a maior divisão possível. Vamos continuar. Então, indo por essa lógica, pessoal, a gente deveria ver quanto que dá essa divisão e quanto que vai dar o resto da divisão, né? Então, dá 5, né? E resto 9. Beleza? Então, nessa divisão aqui, o maior resto possível, teoricamente, seria o 17, né? Não tem como ser 18, 19. Mas deu 9. Não é o maior resto possível. Vamos para o... Então... Então, o maior resto possível, ele não é o 17. Não é o 17. Vamos tentar, depois do 17, qual seria o maior resto possível? Seria o 16. Mas aí que tá. Para o maior resto possível ser 16, o divisor ele precisa ser igual a 17. Ou seja, A mais B precisa ser 17. A única maneira de A mais B dar 17, as únicas maneiras são ou o AB é igual a 98 ou o AB é igual a 89. 9 mais 8, 17. 8 mais 9, 17. Nos dois estariam super corretos, né? Tá, beleza. Aí vamos verificar os restos da divisão. Sendo que, galera, não vou nem me dar o trabalho aqui. Vocês fariam aí 98 dividido por 17, daria resto 13 e 14. Então, até agora o maior resto é 13 e 14. Aqui o resto máximo. O resto aqui, né? Deu 13 e 14. Então o resto máximo até agora é o 13. Aqui deu 9, né? Resto 13. Vamos para o próximo resto máximo. Teoricamente, né? O máximo. Que seria o 15. Aí, de novo, para o resto máximo ser 15, o divisor teria que ser 16. E aí você vai ter que achar qual é a possibilidade que vai dar 16. E aí vamos pensar aqui, deixa eu pensar.
Por exemplo, 79. Vamos conferir o 79? 79 dividido por 7 mais 9, que daria 16. Vamos ver quanto que daria essa brincadeira aqui. Bom, daria 4, né? 16 vezes 4 é 64. Aqui faz normal. Olha que coisa, deu resto 15, que é realmente o maior resto possível. Logo, o maior resto possível é o 15. Mas só recapitulando o que a gente fez aqui, pessoal, porque é complicado mesmo. É complicado. Primeiro, nós vimos qual é o maior resto possível de todos. Eu não sabia ainda que era o 15. Então eu pensei, o maior número é o 99, logo o maior divisor vai ser o 9 mais 9, que é 18, e o maior resto possível é 17. E aí eu conferi para ver se o resto, se o maior resto era, se o resto era 17. Não era, era 9. Então, o resto máximo, teoricamente, era o 17, mas não é. Então, eu pulei para o resto máximo 16 e eu vi quais eram os números em que a soma dos algarismos daria 16, que é o 98 e 89. Dividi eles por 16 e observei o resto, acho que foi 13 e 14, né? Foi 13 e 14? Deixa eu pensar aqui. 13 e 14, nem sei porque eu coloquei só o 13 aqui. Foi 13 e 14. E aí eu pensei, beleza, vamos só garantir. Lembrando, tentamos o resto máximo 17, o 16, agora vamos para o 15. E aí o 15, se a gente pegar o 79, que o divisor, que é a soma dos algarismos vai dar 16, né? Quando nós pegamos o 19, o 79 e dividimos por 16, o resto é 15. Então, desses aqui, qual foi o maior resto possível? Foi 15. Deu 13, deu 14, 15. 15 é o resto máximo. Lembrando que não preciso fazer todas as outras possibilidades. Por quê? Ali, esse resto máximo quer dizer que é o maior resto que pode dar naquela divisão. E o resto máximo vai só decaindo. Então, na próxima divisão, o maior resto que poderia dar é o 14. Sendo que eu já tenho 15, que é maior que o 14. Então, eu não preciso fazer mais divisões. Maneiro, né? Eu gostei, pelo menos. Vamos continuar, pessoal. Calma, não se assusta. Tem duas baterias, né? X e Y, pipipipopopó. Aí ele falou que verificou-se que o aplicativo X consome 30% da bateria para cada hora, guarda isso. E o Y, 20% para cada hora. O novo teste com o mesmo telefone, com bateria completamente carregada, consiste em executar um aplicativo X até a metade da bateria seja consumida. E em seguida, o aplicativo X é encerrado e o aplicativo Y é executado até que a metade restante da bateria seja consumida. Ou seja, o aplicativo X vai funcionar até 50% da bateria pifar e o Y até 50%. Cara, primeiro vamos descobrir quanto tempo demora pro X consumir 50%. É simples, regrinha de 3. Vamos colocar hora e porcentagem da bateria. Em uma hora, ele consome 30% da bateria, o aplicativo X, isso. Em quanto tempo ele vai consumir 50% da bateria? Só fazer isso aqui, ó. 30x igual a 50. X vai ser 50 por 30. Que isso daqui vai dar uma hora. Lembrando, isso daqui é 5/3 de hora, tá certo? Tá em hora. Eu posso colocar isso aqui como 3/3 mais 2/3, porque aqui vai dar uma hora certinha. E aqui, para passar para minuto, eu posso multiplicar por 60. 120 dividido por 3 vai dar 40 minutos. Então, ó, ele vai demorar 1 hora e 40 minutos para chegar a 50% da bateria com o aplicativo X ligado. Agora vamos para o Y. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Hora e porcentagem. Ai, caramba. Calma aí que deu ruim. Hora e porcentagem. 1 hora, o aplicativo Y consome 20% da bateria. Quanto tempo ele vai consumir 50%? Aqui, ó, olhou para isso, pensou cruz credo, 20y igual a 50. Y vai ser 50 por 20.
Isso daqui vai me dar 2,5 hora, que é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos. Ou seja, no total, ele vai ter consumido 1 hora e 40 do primeiro aplicativo. Mais, deixa eu colocar aqui embaixo, mais 2 horas e 30 do outro aplicativo. Aqui, pessoal, é só resolver. Deixa eu partir um pouquinho mais para baixo. A partir de agora, é só resolver. Isso daqui vão dar 4 horas e 10 minutos. 4 horas e 10 minutos. Essa daqui é a resposta da alternativa A. Só a regrinha de 3. Hashtag matemática básica. Aqui já é 9, né? Deixa eu colocar aqui 9. Hashtag matemática básica. Vamos fazer a B agora, pessoal. Letra B. Determine a taxa média do consumo de bateria em percentual por hora, em porcentagem por hora, durante o intervalo de tempo encontrado no item A. Pessoal, taxa... Olha, presta atenção. É por hora, né? Então, primeira coisa, a gente tem que transformar aquelas 4 horas e 10 minutos em somente horas. 4 horas e 10 minutos em horas. Como é que a gente faz isso? Ó, vou explicar aqui o passo a passo, tá bom? Quem já sabe pode passar um pouquinho o vídeo, mas tenho 4 horas. Eu vou passar esses 10 minutos aqui para horas. Como é que eu passo para horas? Divido por 60. Então vai ficar 10 sobre 60. E agora eu faço o reloginho. Tem outro nome, mas vamos gravar como reloginho. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. 25 sextos de hora. Tá certo? E aí, como ele quer saber a taxa, ó, lembrando, é taxa de percentual por hora. Então a porcentagem... Nossa, ficou grande. Então a porcentagem vai ficar em cima e a hora vai ficar embaixo. No caso, foi 100% da bateria em 25 sextos de hora. Vamos resolver. Repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui, ó, já dá para cortar esse cara. Né? 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 6, 24% por hora. Essa é a nossa taxazinha, perfeito? Ou seja, a taxa média de consumo, aqui segundo a questão, vai ser de 24% de bateria a cada hora, perfeito? Vamos para a última questão, finished. Olha, eles levaram a sério essa ideia de fechar com chave de ouro, hein? Vamos lá. Um círculo de raio de 1 decímetro foi dividido em 3 regiões por 2 retas paralelas. Aqui, ó. 2 retas paralelas. Ele parece que aqui vale 30, mas enfim. De modo que os segmentos circulares das regiões denotadas por B sejam congruentes. Então, essa parte é igual a essa. Perfeito. As medidas angulares dos arcos da região A valem 30. Então, aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus. Observe a figura. Determine a área da região A e da área da região B. Tá, vamos lá. Primeiramente, vamos pensar no seguinte. Aqui vale 30 graus, certo? Essa área aqui, pessoal, ó, presta atenção. Essa área aqui, ela vai ser a área do segmento. Segmento circular, já ouviu falar? Ó. A área do segmento circular. Mas antes a gente precisa encontrar os ângulos. Por exemplo, aqui, juntando esses dois aqui, eu tenho 60 graus. Quanto que sobra para os dois? Lembrando que o total é 360. Então tem 360 menos 60, sobra 300 para os dois. Como as duas regiões são iguais, 300 dividido por 2, isso dá 150 graus. Então esse ângulo central aqui vai ser 150 graus. E a gente começa por aí a questão, beleza?
E aí, pessoal, olha só. E da mesma maneira a gente pode dividir aqui também o A, ó, olha só que legal, por dois setores de 30, porque aqui vai valer 30, né? E dois triângulos isósceles, certo? Lembrando que o raio vale 1, então ó, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1. Vamos começar primeiro pelo A. O A é mais fácil. São a área do A. São dois setores circulares de 30, então vai ser 2 vezes πr ao quadrado. Ó, lembrando, cara, deixa eu voltar, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Primeiro, a área do setor circular, né, da fatia de pizza, que seria isso aqui, ó. A área do setor circular seria isso, fatia de pizza, certo? A fórmula é πr ao quadrado, alfa, sobre 360, certo? E esse triângulo isósceles aí, pessoal, a gente pode colocar por essa fórmula aqui, ó. Meio vezes A vezes B seno alfa. Sendo que esse seno alfa aqui, esse alfa, ele é um ângulo formado entre dois lados, entre os lados A e B, certo? Então vamos usar essas fórmulas. A área de A vai ficar então, ó, 2 vezes π, ele pede para, não, né? Ele pede para aproximar? Nem sei. Não, ele não fala para aproximar, então eu vou deixar π. 2 vezes, porque eu tenho dois setores de 30 aqui, ó, esse e esse. 2 vezes π raio ao quadrado, alfa, que é 30, sobre 360. Mais 2 vezes, porque eu também tenho dois triângulos isósceles aqui, ó. 2 vezes lado vezes lado, seno de 150 dividido por 2. Já corto esses dois caras aqui. Vamos ver aqui a área de A. Deixa eu trocar de lado aqui. Não dá pra ver. Ficar aqui bem escondido. Dá pra gente cortar um monte aqui, ó. 60, né? Então vai ficar π sobre 6. 60 π sobre 6. E aqui o seno de 150, pessoal. Quanto que é o nosso seno de 150? No caso, pessoal, o seno de 150 ele vale 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. E aí, se quiser também fazer o MMC, né, deixar tudo bonitinho, vai ficar π mais 3 sobre 6. Essa daqui é a área de A. A área da região B, a gente pode colocar de uma maneira mais simplificada como a área do círculo todo menos a área de A. Caramba, vai ficar grande isso, hein? Lembrando, círculo todo, π r ao quadrado, menos a área de A, que é π mais 3 sobre 6, assim. Deixa eu ver se estou atrapalhando. Tô. Sair, beleza. Vou fazer o seguinte, para continuar essa questão, vou salvar aqui. Daqui é 10, traço A1, beleza. Vamos continuar aqui só para a gente fazer o B. O A já está certinho, tá? Agora é o B. Aí que normal, faz o MMC, né? Vai ficar 6. Aqui, ó. Vai ficar 6π. O sinal de menos vai trocar o sinal desses dois caras. Então vai ficar 5π menos 3 sobre 6. Essa daqui é a área de B. 5π menos 3 sobre 6. Lembrando o seguinte, pessoal, que essa área aqui é a área dos dois B's, tá certo? Estou juntando a área dos dois. Então, ó,
2 vezes a área de B é igual a 5π, nananana. Ou seja, a área de 1B só vai ser 5π menos 3 sobre 12. Lembrando que tudo isso está em decímetro. Importante colocar no final que é decímetro. Vamos para B. Letra B. Considerando a aproximação de π igual a 3, ele quer saber a razão entre as áreas. Tá, pessoal? Primeiramente, a área de A era π mais 3 sobre 6. Confere isso. Isso, π mais 3 sobre 6. Essa daí é a área de A. Vamos substituir o π por 3. Vai ficar 3 mais 3, 6. Vai dar 1. Vamos deixar assim logo. Vai dar 1. Certo? Essa daqui é a área de A. Vamos para a área de B. A área de B era 5π menos 3. 5π menos 3. 5π menos 3 sobre 12. Então, ficaria assim, ó, 5 vezes 3 menos 3 sobre 12. Ficaria 15 menos 3. Vai dar 1 também. Aproximadamente, ó. Vamos colocar aqui, aproximadamente. Qual é a razão entre A e B? Vai ser 1 sobre 1. A razão vai ser igual a 1 para fechar com chave de ouro, né, galera? Caraca, meu irmão. Irmão, muito bom. Cara, então só vou dar umas considerações finais, falar um pouquinho sobre essa prova aqui e vou deixar vocês livres. Primeiramente, o que eu achei dessa prova especificamente? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Cara, eu achei essa prova uma prova assim que não é a prova mais difícil do mundo, não é uma coisa muito complicada. Ela vai ser complicada se, primeiro, você não tem base em matemática. Segundo, você não conhece as principais fórmulas. E terceiro, se você não tiver estudado de qualquer maneira. Tirando isso, se você estudou direitinho, fez a sua parte, dá para passar. Não é uma prova muito difícil, essa parte discursiva, mas assim, do mesmo jeito, tem uma questão ou outra que é mais complicadinha, né? Então aí é uma prova bem equilibrada. Eu gostei bastante do nível da prova. E é isso, pessoal. Não tem mais o que falar sobre a prova, não. Tenta explicar tudo direitinho, tenta colocar seu pensamento todo. Obviamente aqui não vou colocar o pensamento, né? Não vou colocar explicado que eu digo escrito, né? Mas aí na prova você tenta fazer isso, para não dar sorte pro azar, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, se inscreva, deixa um like, compartilha com os colegas que vão fazer também essas provas, Setur, Colégio Militar, Colégio Pedro II, Cefet, Fiocruz. Fala para todo mundo, beleza? Então é isso, pessoal. Falou, um abraço, tchau, tchau.